Como acompanhamos na reportagem, diversas montadoras de todo o país estão passando por um momento difícil. Várias deram férias coletivas para os funcionários para adequar a produção à demanda do mercado. Isso afeta bastante a nossa região aqui, já que além de impactar trabalhadores na Volks e na GM, também afeta as fábricas que fornecem peças para essas montadoras. Para entender melhor esse cenário, a gente vai bater um papo aqui com o economista, professor Edson Querido. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Professor, nos últimos anos os emplacamentos de veículos eles caíram bastante. O que a gente pode identificar que causou esse cenário? Bom, há uma combinação de fatores que levaram a essa queda de emplacamento. Do ponto de vista da produção, está faltando peças, está faltando semicondutores, temos uma carga tributária muito alta, temos um quadro inflacionário, temos uma defasagem cambial. Isso mantém o preço do carro elevado e o preço continua subindo. Do ponto de vista do consumidor, o primeiro fator, sem dúvida, é a taxa de juros. Grande parte desse mercado de automóveis era financiado, 70% era um mercado financiado. E hoje, 70% do que se vende está sendo vendido à vista. E como as famílias estão com dificuldade financeira, estão com endividamento muito alto no pós-pandemia, simplesmente está faltando renda junto do consumidor para que ele possa comprar um carro. E, em função disso, muda-se a postura do consumidor frente ao mercado. Então, ao mesmo tempo que diminui o número de emplacamento dos carros zero, aumenta a procura por carros seminovos, inclusive carros com mais de 10 anos de uso, que teve assim, um aumento por procura e, consequentemente, uma elevação de preço no momento atual. A gente vê a situação, por exemplo, aqui do Vale do Paraíba. Nós tínhamos 4 montadoras. Sim. Tínhamos Volks, GM, Chery e também a Ford. Ford foi embora. A Chery parou a sua produção pelo menos até 2025. Hoje a gente tem Volks e a GM funcionando. Isso aí também impactou a cadeia de fornecedores de peças. A gente olhando de forma global, aí, envolvendo tudo, não só as montadoras, mas as fornecedoras, o que isso aí pode impactar a economia aqui da região, professor? Sim, isso é uma questão local preocupante, porque na medida que essas empresas encerram suas atividades, em definitivo ou temporário, a renda em circulação e o poder aquisitivo da moeda, do ponto de vista local e regional, diminui. Consequentemente, nós vamos ter uma margem maior de desemprego na região e o desempregado, evidentemente, ele contrai o consumo. Então, isso acaba afetando todos os demais setores, o primário e também o terciário, o comércio. E também não há uma perfeita realocação da mão de obra que sai da indústria para o setor terciário, para o comércio. Isso tem uma demora. E também o padrão de renda percebido na indústria é muito diferente do padrão de renda percebido no comércio. Então, as perspectivas acabam não sendo boas quando isso acontece. Professor, você como especialista na área de economia, como é que você analisa o mercado? Há essa possibilidade do veículo usado continuar valorizando? Porque isso foi um fenômeno que aconteceu que não se via há tanto tempo, né? A análise de mercado do setor automotivo tem se posicionado dizendo que essa elevação do carro seminovo e do usado com mais anos deve diminuir em 2023 para 2024. Eu não acredito. Eu acredito que vai continuar assim. Forte a procura pelo seminovo, principalmente na faixa de 4 a 5 anos de uso, para uma camada da população e na faixa de mais de 10 anos de uso para outra camada da população, aquela com renda menor. Então, o mercado, nesses dois segmentos, vão continuar aquecido. A perspectiva que a gente sente como consumidor no mercado é, inclusive, de aumento, de valorização do carro seminovo. E se não houver uma estratégia comercial bem definida por parte de montadoras,
setor financeiro, para disponibilizar crédito, amortecer essa elevação de taxa de juros ao consumidor, para ele voltar ao carro zero, e quanto mais tempo demorar para essa ação, mais valoriza o carro seminovo. Isso vai fazer com que o carro zero acabe diminuindo ainda mais a procura e a venda pelo veículo zero, porque a gente vê numa queda, né? Sim, como eu digo, né? O carro zero, principalmente na classe média, é usual no mercado brasileiro o financiamento. Eu tenho um carro, eu dou aquele carro de entrada e financio o saldo. É assim que nós trabalhamos no mercado brasileiro de fato. Enquanto não voltar a essa condição, dificilmente a gente estanca a crise. Né? Professor, nessa semana agora, eu vi uma notícia que antes os bancos eles analisavam o crédito, né, a vida financeira da pessoa, olhando para o Serasa e para um outro instituto, digamos assim. Agora, isso foi aberto para outros 5, aliás, para outros 3. Ou seja, 5 instituições vão estar analisando a sua vida. Pensando que hoje existe uma grande parcela da população brasileira endividada, isso não vai dificultar ainda mais a questão do crédito, não só para a questão da compra do veículo, mas para as outras coisas. Isso vai tirar ainda mais o poder de compra do brasileiro. À medida que esses dados são agregados, não importa quantas instituições estão fazendo essas análises, mas os dados são agregados, e se calcula o score, né, para atribuir, né, a solvência ou insolvência daquele consumidor, né, e na medida que esse score está baixo, é evidente que a disponibilidade de crédito não vai acontecer para aquele consumidor. Então, a perspectiva dele ter acesso ao crédito vai ser pequena. Mas isso não afeta só o consumidor do bem de consumo durável, a utilização do veículo para lazer, também a utilização do veículo como fonte de renda para negócios. Afeta a cadeia como um todo. E isso, de fato, é preocupante. Né? As famílias brasileiras, principalmente no período pós-pandemia, elas estão com renda muito comprometida, né? E sem muita perspectiva de melhoria dessa situação, ainda que nós estamos tendo algumas iniciativas para facilitar, né, a negociação das dívidas, a própria lei do superendividamento está em vigor, e então cria alguns mecanismos para isso, mas são mecanismos de médio para longo prazo, enquanto, na verdade, a reação de mercado nós precisaríamos por curto prazo. Entendi. Professor, para a gente terminar, quem está querendo comprar um carro usado hoje ou comprar um carro zero, tem alguma dica? Vá por esse caminho, vá por aquele caminho, opte por um carro usado, opte por um carro zero. O que a pessoa tem que analisar quando ela for comprar um veículo hoje? Bem, se a pessoa tem disponibilidade de renda, os carros zero hoje, tecnologicamente, estão mais avançados, estão mais eficientes. Então, o conselho natural seria comprar o carro zero, porque ele tem essa disponibilidade. Mas se ele não tem, né, e ele já tem um veículo, então o melhor conselho é não troque. Faça a manutenção do veículo que tem e aguarde. Né? Agora, se precisa adquirir, aí tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, né, para justamente comprar um carro em condições de uso, em condições que ele possa fazer a manutenção também. Professor, para quem vai financiar, o que ele tem que observar quando ele vai fazer a compra de um veículo? Sim. Financiamento, nesse momento, não é oportuno, né? A taxa de juros elevada, a tendência ainda de aumentar mais. Então, se ele tiver um crédito bom, né, com uma taxa de juros considerado razoável dentro do padrão do mercado, até é aceitável um parcelamento de uma pequena parte. Mas não daquele jeito que nós comprávamos anteriormente, né? Dando uma pequena entrada 10% e parcelando, de entrada em 60 meses. 90% financiado em 60 meses, chegava até 120 meses. Isso não é recomendável no período atual. Compromete a renda, cria dificuldades,
num período que a gente não tem uma visão muito clara das condições econômicas que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Professor, eu queria te agradecer, clareou esse assunto para a gente e já convidá-lo para uma outra vez para a gente continuar falando desse assunto aí, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar, né? Com toda certeza, estamos à disposição. Eu que agradeço. Então tá jóia. Obrigado mais uma vez, viu?